Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse podcast da Alquimia da Mente eu quero falar com você sobre emoções, né? Então você sente que nesse momento dentro da sua vida as emoções negativas estão te prendendo no passado? Você sente assim que parece que só no seu cérebro, na sua mente só aparecem coisas relacionadas a incidentes que não deram certo no seu passado, né? Hoje eu vou te mostrar basicamente algumas coisas, né? Primeiro de tudo, como curar seu corpo emocional. Além disso, como você pode desenvolver sua inteligência emocional, uma forma mais poderosa para que você consiga fazer isso por si mesma, por si mesmo, para viver com mais equilíbrio e também, logicamente, com paz, né? A gente pode até dizer paz de espírito, né? Que é algo que a gente precisa muito nos dias de hoje. Afinal, quanta coisa, né, acontece que na verdade te tira do sério, que faz com que você se desespere ou mesmo que você não consiga se concentrar naquilo que você precisa concentrar todos os dias, tá bom? Primeiro de tudo, o que é um corpo emocional, né? Então, suas emoções, elas não ficam só na sua mente, elas impactam o seu corpo. Então como a gente poderia dizer que, até pegando o conceito da biologia, né, de homeostase. Homeostase seria o equilíbrio. Então, tudo que acontece no seu corpo é proporcional. Então, tudo está interligado. Cérebro, coração, sistemas, seu mindinho do pé, né, por exemplo, as suas mãos, né, tudo está interligado. Então, quando a gente pensa em relação às emoções, é a mesma coisa. Então, a gente fala de hormônio, a gente fala, por exemplo, de neurotransmissores, a gente fala, por exemplo, em relação à parte química, à parte elétrica, a gente fala de glândulas endócrinas. Então, glândulas endócrinas talvez você não saiba, mas você sabe, por exemplo, em relação à adrenalina, né? Você já ouviu falar, adrenalina, né? A adrenalina é criada nas adrenais, que ficam em cima dos nossos rins. Né? Por exemplo, tireoide, né? O pessoal costuma falar muito, né? Porque sabe, né, da diferença. Por exemplo, pâncreas, né? Glândula endócrina também. Né? A parte, vamos pensar, o timo, né? Entre a glândula, por exemplo, a pituitária, né? Também. Então, tudo isso está interligado. Então, quando a gente pensa sobre o corpo emocional, a gente pensa sobre os sistemas também. Sistema nervoso, sistema circulatório, sistema, por exemplo, linfático, sistema, por exemplo, os tecidos, né, do nosso corpo. Por exemplo, por que na verdade quando uma pessoa tem medo, ela, por exemplo, ela fica, o corpo parece que fica mais preparado como se fosse para brigar, né? Então ela fica mais apreensiva, nossos punhos eles cerram. Porque nós estamos condicionados, né, por exemplo, a entender da mesma maneira que foi nos ensinado desde criança a se preparar para algo ruim. Na maior parte das vezes é assim. Então, nesse caso, tudo tem uma série de implicações, muitas vezes da nossa memória, do passado. Por isso que a gente chama de crença limitante. Não necessariamente uma crença limitante ela é negativa. A crença limitante também pode ser positiva. Porque a partir do momento que você identifica, peraí, essa é a maneira que, na verdade, meu corpo ele se posiciona. Eu fico com receio, então meu corpo ele fica cada vez mais preparado para fugir. Então é isso, é normal. Então, pô, legal. Eu aprendi que, na verdade, não é algo meu. Não é algo que, na verdade, se eu não aprender de uma maneira diferente, eu não vou fazer. Então, você pode fazer diferente. Além disso, né, que faz parte do seu corpo emocional, traumas e padrões emocionais se armazenam como energia. Então vamos pensar assim, se você tem trauma em relação a relacionamento, trauma de ficar em ambientes fechados, então claustrofobia, provavelmente aconteceu alguma experiência no passado, que você ficou presa, sei lá, no elevador, mas você era criança. Talvez até trauma de altura, né? Então, que pode ter também, alguma coisa aconteceu também, que você, às vezes, sei lá, alguém te passou medo, né? Às vezes é isso, né? Alguém brincando, entre aspas, que é uma brincadeira sem graça nenhuma, em relação à altura que você estava, e aí basicamente você ficou com medo por causa disso. Mas não necessariamente foi porque você estava com medo. Né? A maior parte das vezes é isso. Só que a gente às vezes não se lembra dos gatilhos. Né? Até pegando o livro O Poder do Hábito, do Higg, né? Ele fala muito isso. Então tudo é relacionado a gatilho. Tudo é relacionado, por exemplo, a alguma coisa que começou. E quando a gente não se sabe como aquilo começou, a gente costuma repetir aquilo que a gente acha que é, mas não necessariamente é algo que vem de você. Você aprendeu com alguém te ensinou e você está repetindo alguma coisa que alguém te ensinou. Então, se você não libera essas emoções, o que vai acontecer? Elas se transformam em bloqueios na sua vida. Aí entra o conceito que eu estava falando da crença limitante negativa.
Porque nesse caso, esse bloqueio, ele vai sempre impedir você de, por exemplo, ter novos sonhos, você ousar na sua vida, você viajar para determinados lugares, ganhar mais dinheiro, você ser uma pessoa ambiciosa. Né? Eu sempre falo assim, dentro da Alquimia da Mente, os conceitos são muito importantes, a semântica é muito importante, por isso aprender sobre língua portuguesa, inglês, francês, espanhol, japonês, chinês, também é importante, porque você vai aprendendo o conceito das línguas, latim, e a etimologia. Então, cada vez mais você aprende, você começa a se expandir. Mas se você se mantém fechado no seu próprio mundinho, logicamente que você não vai expandir. Então, até para você curar seu corpo emocional, eu vou falar sobre 5 passos que podem te ajudar proporcionalmente da maneira que você, por exemplo, pode conseguir novos resultados. O primeiro deles tem a ver com reconhecer suas emoções. Então, para de fugir. Todas as pessoas que começam a conversar com você sobre isso, você tem o costume o quê? De usar uma válvula de escape. Né? Você tem uma... como fala... Você começa a ter uma evasão, uma fuga. E às vezes é subconsciente. Porque você aprendeu, sei lá, com sua mãe, com seu pai, que esses assuntos a gente não pode conversar com as outras pessoas. Né? Não é assim que funciona. Então permita-se também sentir e entender o que tem dentro de você. Perceba que o seu corpo emocional ele foi moldado. Eu sempre falo da matrix mental, né? Muitas vezes foi. Você aprendeu com sistemas de crenças familiar, religioso, político partidário, às vezes até de relacionamentos que você teve, a não dar valor às suas emoções. Por isso que inteligência emocional, até pegando o livro Inteligência Emocional do próprio Goleman, ele vai narrar isso muito. Né? As pessoas que têm mais inteligência emocional, elas têm mais sucesso no trabalho. Não é a pessoa que tem QI superior, não é assim que funciona. Pessoas que lidam melhores com as pessoas, elas têm mais sucesso, acabou. Não tem que falar. Né? É cientificamente comprovado. E se você, na verdade, não reconhece suas emoções, o mundo vai passando, sua vida vai passando. E aí, no caso, ao invés de trabalhar aqueles aspectos os quais você precisa trabalhar, você ficou vendo um monte de coisa que não é importante. Segundo passo, ressignifique seu passado. Seu passado não é um fim, ele é um meio. Né? Então, seus traumas não definem seu futuro. Veja como o que aconteceu no seu passado como aprendizado. E até a grande diferença de mentalidade em relação a um empreendedor de sucesso, por exemplo, um empresário, uma empresária de sucesso, e um empresário de fracasso, ou um empreendedor de fracasso. Quando você vê, por exemplo, isso aconteceu comigo já, né, de quebrar a empresa, não dar certo, uma ideia, e quando você começa a ressignificar isso, você vê que é um aprendizado. Eu vi todas as maneiras possíveis para não se fazer um negócio. Né? Mas tem gente que vai falar o quê? Não, mas olha, você é um loser mesmo, você é um perdedor. Né? Você não sabe fazer nada certo. E aí o que acontece? Você vai cometer aquele mesmo erro de novo, ou mesmo vai desistir do seu sonho de ter uma empresa, ou mesmo de construir algo com seus próprios alicerces. Perceba que ressignificar o passado exige com que você pense de uma maneira diferente. E muitas vezes não dá certo porque você não quer pensar de uma maneira diferente, você não quer dar o seu braço a torcer, que também você não é o centro das atenções, você precisa aprender com outras pessoas. Tá? Terceiro passo para curar o seu corpo emocional tem a ver com praticar o perdão, inclusive para si mesmo. Né? Guardar mágoa, guardar ressentimento é como segurar um veneno esperando que o outro morra. Né? Então é como se fosse um escorpião. Tem, né, essa fábula que o escorpião ele se pica a si mesmo no fogo. Né? Mas só vou usar isso como metáfora, porque muitas vezes isso não acontece. Né? Inclusive, já falei até com botânicos, né? Ou botânicos não, biólogos, né? Que às vezes isso não acontece também. Até outros vídeos, você pode procurar na internet, que às vezes é mais misticismo do que realidade. Mas enfim, quando a gente não se perdoa, por exemplo, por aquilo que aconteceu e continua como se fosse exorcizar, né? Basicamente, sempre você é o errado, você não consegue avançar. Porque você é como se tivesse, sabe, uma vontade de ir para o futuro, mas ao mesmo tempo uma massa de 20 quilos na sua perna. Então você não consegue. Você está tentando se mexer, mas você não sai do lugar. Então o perdão, nesse caso, até mesmo aceitar aquilo que aconteceu como que aconteceu, é algo que vai fazer com que você acelere muito o seu processo no seu controle emocional. O quarto passo para curar seu corpo emocional é use técnicas de liberação emocional. Por exemplo, respiração. Respiração funciona muito bem. Né? Você vai usar o sistema linfático para limpar todas as suas células. Meditação.
Tem também journaling, né? Que, então escrever diário, escrever seu journal, né? Ajuda a soltar seus limites internos, seus pesos internos. Você a desabafar com você mesmo, né? Você nem precisa compartilhar com ninguém isso. Fica com você. Mas é uma válvula, nesse caso, profissional, que vai fazer com que você consiga explorar esses traumas, esses medos das suas próprias emoções. E o quinto passo para curar o seu corpo emocional tem a ver com cultivar emoções elevadas diariamente. E nesse caso vai ser gratidão, vai ser amor, vai ser alegria. E isso faz com que aumente sua inteligência emocional, mas fora isso, a frequência vibracional e o seu nível de consciência. É como eu sempre falo, curar seu corpo emocional não é esquecer o que aconteceu, né? Não é ser uma criança na espiritualidade, mas ser um adulto. Então você não é esquecer, mas aprender a não sofrer com isso. O que aconteceu, aconteceu. Agora se dá a oportunidade de também acertar hoje. Isso é inteligência emocional, entendeu? Não ficar, por exemplo, sempre se martirizando, né? Olha pra frente, vai pra frente. Usa o que você aprendeu como algo que te fortalece, não como muleta, mas como um alicerce, tá bom? Tem até o nosso livro aqui no primeiro link da descrição, o livro Alquimia da Mente, que pode ajudar nesse processo, que você pode adquirir comprando, né, no link abaixo, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.